Professor Jacó, Professora Michele. boa noite. Estupenda. Estupenda noite, professor. Estupenda noite. Então, pessoal, estupenda noite. A gente dá início à nossa segunda noite de transmissões no segundo seminário do Instituto Semblante, de transmissão pesquisa em psicanálise. Hoje teremos a honra, a felicidade, o inexpressável simbólico da fala da professora doutora Michele Vasconcelos, que possui formação inicial na sua graduação nas áreas de letras, história e a pós-graduação também nessas áreas, né? Dois doutorados, além da formação continuada em psicanálise, né? Tem se dedicado, né, nos últimos tempos, não porque isso está escrito em algum lugar, mas porque é a minha escuta atualmente do trabalho da professora Michele, a questões como a clínica do desamparo, né, os desamparos contemporâneos e a escuta dessas dores, né, que às vezes não comparecem no campo simbólico, mas por meio de outras expressões do corpo, né? E para apresentar, né, e abrir espaço aí para a transmissão da professora Michele, nesse seminário, cujo tema maior é a ética na formação do analista, né? Eu trago um poema, né, para expressar algo do efeito de um encontro meu com a professora Michele. Então, para dizer algo de uma ética desejante, até agora eu não me conhecia, julgava que era eu e eu não era. Aquela que em meus versos escrevera tão clara como a fonte e como o dia. Mas que eu não era eu, não sabia. Mesmo que soubesse, não dissera. Olhos fitos em rútila quimera, andava atrás de mim e não me via. Andava a procurar-me, pobre louca, e achei o meu olhar no teu olhar, e a minha boca sobre a tua boca. E esta ânsia de viver, que nada calma, é a chama da tua alma a esbrasear as apagadas cinzas da minha alma. Senhores, professora doutora Michele Vasconcelos. Seja bem-vinda, professor. Muito obrigada, meu querido amigo Jacob Ziak, né? Meu querido parceiro de Semblante e de várias outras histórias. E como é que eu vou começar depois da Flor Bela Espanca, né? Citada por você aqui, aliás, muito bem recitada por você. Citada e recitada. Excitado, recitado e te espanquei com a espanca. É isso, querido. Muito obrigada por esse belo início, né? E por essa apresentação que você fez, né? Tão lisonjeira da minha pessoa, né? Só tenho a agradecer a todos que estão presentes aqui online, os que não puderam, né, estar presentes conosco aqui em Pelotas, que estão aqui acompanhando online, aos colegas que estão de Pelotas, alguns que vieram de muito longe, né? Tivemos colegas que vieram de Porto Alegre, que vieram de Minas, que vieram de São Paulo, estão aqui presentes. Então, eu penso que isso nos dá a dimensão do que é realmente a proposta do Semblante de uma escola de psicanálise, uma escola de formação de psicanálise, que ultrapassa um curso, né? Mas que promove aqui um percurso e vinculações e discussões muito potentes. É que isso passa também por nós quatro que formamos, né, que encabeçamos, né, essa iniciação do Semblante, cada um do seu lugar, né? Do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Ribeirão, e que fizemos essa proposta de iniciar essa trajetória de uma formação pautada numa ética psicanalítica. Ética, algo que tem sido bastante discutido hoje em dia, né?
Quando nós olhamos para o mundo, olhamos para os acontecimentos, olhamos para as trocas sociais, nós ficamos pensando, né? Aonde está a ética? Que ética? Essa é a discussão do nosso seminário e é por essa ética que eu vou hoje propor a vocês, né? Uma discussão acerca dessa clínica que o Jacob bem pontuou, né? Uma clínica do cuidado e uma clínica do acolhimento. Né? Porque se nós falamos de ética e nós falamos de clínica, como é que estamos nós com as nossas escutas dos nossos analisantes? Será que somos capazes de escutar? Como é escutar para cada um de nós? Nós fomos crianças que nos sentimos ouvidas? Eu acho que começa por aí, né? Quais de nós fomos crianças ouvidas? Quais de nós se sentiu escutado, se sentiu acolhido? Quem é que se sentiu bem recebido na sua própria casa? Então, eu começo hoje com vocês questionando, né? Quem de nós se sente realmente acolhido neste mundo em que nós estamos vivendo, nos espaços que nós estamos, né, ocupando nas mais diversas situações, né? Como filhos, como amigos, como profissionais, nos sentimos acolhidos, nos sentimos respeitados, nos sentimos escutados, porque a psicanálise se pauta nisso, desde o início do Freud, na fala e na escuta, como o próprio professor Jacó já pontuou ontem, né? E que ele fecha, né, a sua fala como com uma frase do livro Cidade de Deus, né? Aonde a fala falha, vem a bala, né, Jacó? É quase assim, né? Trouxe aqui a minha escuta. Ou seja, quando a fala falha, e a fala no acolher, e a fala, às vezes, na incapacidade do próprio falar, do se expressar, que o sujeito, num campo muito infantil, ainda não tem. O que é que vem para nós na clínica? Então, hoje eu dou aqui início com vocês, né, a uma discussão que eu já venho trazendo em grupos do Instituto Semblante, informações, juntamente com a colega com quem eu tenho dividido bastante esse diálogo, a canalista, nossa transmissora e professora, eu falo nossa, né, porque a gente tem a honra de tê-la aqui no Semblante, Juliana Lara. Nós temos dividido muitos espaços aí de discussão, que é sobre essa clínica a partir desse outro tipo de escuta e um outro tipo de analista que não o analista ortodoxo freudiano. Então, a proposta de hoje é discutir sobre, trazer para vocês reflexões, né? Uma discussão, reflexão sobre o analista elástico. O que é o analista elástico e qual é a atualidade do Sandor Ferencz para a clínica dos casos difíceis. Ou seja, pensando aqui como casos difíceis, os casos que vêm chegando à nossa clínica que não estão no campo neurótico, estão no campo não neurótico, ou o que nós chamamos também de casos regredidos no campo do desenvolvimento emocional, né? Vocês já foram a algum lugar e se sentiram mal recebidos? Não foram recebidos com um abraço, com um aperto de mão, com um olhar hospitaleiro? Isso pode ter sido a casa de alguém, pode ter sido um restaurante, pode ter sido uma loja. Algum lugar
um lugar de trabalho, uma reunião, uma convenção, e por que não um seminário, né? Quando nós não somos bem recebidos, como é que nós reagimos a isso? É de se pensar, né? Pensem em vocês, quando vocês não são bem recebidos, vocês têm prazer de ficar nesse lugar? Não, a gente quer logo fugir desse lugar. A gente quer logo sair. Ou então, nós reagimos de uma outra forma, que é se isolando ou com agressividade, né? Eu estou trazendo esses pontos para a gente começar a pensar por aqui hoje no nosso percurso no que nós vamos chamar de hospitalidade. Hospitalidade é um conceito, colegas, muito importante para a nossa clínica psicanalítica. Porque quando nós vamos pensar em hospitalidade, hospitalidade diz respeito ao bem receber, ao ser hospitaleiro. Hospitaleiro é como quando a gente chega em Minas Gerais e as pessoas nos recebem com café, um pãozinho de queijo quentinho, né? Com broa, olha só, lembrando aqui os colegas de Minas, né? E não com que distanciamento e indiferença. Porque quando nós chegamos a um lugar e nós encontramos um outro distante, um outro indiferente, se vocês colocarem antônimos de hospitalidade, vamos lembrar lá do antônimo, né, Jacó? A gente aprende lá nas séries iniciais, sinônimo e antônimo. Quem não lembra aqui, olha, antônimo é o contrário, é o inverso, olha. Que significa antes a gente encontra? Distanciamento e indiferença. E quando eu estou trazendo aqui para pensar a hospitalidade, estou trazendo para a gente pensar a nossa clínica. Os analistas que vocês são, ou que vocês pretendem ser, ou os analistas que vocês foram hospitaleiros? Ou alguns deles foram analistas distantes e indiferentes? Transmitiram a distância e indiferença. Porque eu estou pensando aqui na clínica, mas eu estou pensando que em vários outros espaços sociais e nas nossas dinâmicas sociais que trazem o quê? O sofrimento para a clínica. Porque quando um sujeito chega à nossa clínica, a clínica já está. Nós já temos os nossos SED, nós já temos o nosso lugar de suposto saber garantido, né? Seja pela nossa formação, seja pela nossa autorização, analista. Mas aquele outro que chega é quase um bebê, vamos dizer, num lugar desconhecido, em que encontra ali alguém num lugar de autoridade, de uma suposta autoridade tem que estar nesse lugar, que depois vai ser construído, claro, para poder sustentar inicialmente aquela relação. Colegas, esse conceito de hospitalidade é tão importante porque com ele nós vamos refletir sobre a suposta neutralidade do analista na clínica, que é muito confundido com o quê? Com distanciamento e indiferença. Ou seja, aquele analista que dentro da clínica, ele não esboça, né, emoções, ele não faz as chamadas caras, não é um analista, né, espontâneo, é o analista que muitas vezes foi formatado para evitar até, colegas, algo que é muito potente, aliás, o mais potente na clínica, que é o vínculo. Opa, o que a psicanálise nos ensina? Que vincular é sofrer, porque vincular é amar. Então, quando
eu me posiciono dentro de um campo de rigidez enquanto analista, e eu vou chamar aqui de rigidez, ó, rigidez versus elasticidade, né? Talvez eu não esteja querendo justamente o que me quebrar, mas a rigidez quebra. Hoje eu estava no salão de beleza, né, contando histórias. Olha só, professor Jacó, fazendo a minha escova para vir aqui, olha, tá bonita para você me apresentar. E eu falei que estava no congresso, que ia ter, né, falando que hoje nós íamos falar para psicanalistas, para psicólogos. E a moça que me atende sempre, né, a Bruni, ela me pergunta assim, Bruni está sendo citada aqui, Bruni. Mais de 10 anos é uma relação. 10 anos a gente já casou, né? Ela me pergunta assim, mas você não chora com as histórias dos teus pacientes? Olha que lindeza. Eu disse, não, não é que não dê vontade, mas eu não posso chorar na frente dele. Essa é outra capacidade do analista ferenciano, que é o sentir com, não é o sentir pelo sujeito, é o sentir com. E essa capacidade de sentir com, ela se dá com o quê? Com a construção de um vínculo. E uma construção de um vínculo só é possível num lugar que a gente é bem recebido ou mal recebido? Bem recebido. Hospitalidade. Eu estou aqui com vocês ligando conceitos dentro dessa clínica ferenciana. E Ferenc, né, que é um psicanalista húngaro, penso que a maior parte de vocês já ouviu falar. Quem não ouviu falar, busquem esse homem, perdidamente se apaixonem por ele, por favor. Estamos precisando muito de Ferenc na clínica, não é? Depois dele, a gente deixa para Klein, para Winnicott e o Ju para os outros, mas se apaixonem por esse homem, porque foi o primeiro a falar sobre isso, sobre a necessidade da construção de um vínculo e de nós discutirmos, olha só, na década de 20 ainda, esse texto que eu estou trazendo é de 28, 29, discutirmos a posição do analista, né, uma posição ortodoxa, né, baseada em quê? Em contratos que foram estabelecidos em sociedades, dizendo que o analista é isso. Todo analista deve ser assim. Mas nós somos pessoas iguais? Não. Nossos pacientes são iguais? Não. Então, nós não podemos, talvez, ser o mesmo analista para todos os pacientes. Então, começamos aqui com essa guinada ferenciana. Somos todos estrangeiros nesse mundo, pessoal. Todos somos estrangeiros. Em qualquer lugar que nós chegamos, nós nascemos estrangeiros. O que eu nasci? O Félix já traz numa desconstrução do trauma, né, do trauma primordial, inicial do Freud, né, vindo do Otto Rank, que o quê? Que nascer não é necessariamente traumático. Nascer pode se tornar traumático. Por quê? Porque imagine um estrangeiro bebê chegando no mundo. Ele vai ser bem recebido ou mal recebido? Isso depende o quê? De uma teoria que ele desenvolveu e depois as escolas de relação de objeto vieram a desenvolver, que é a teoria do ambiente. A forma como esse bebê vai ser recebido por esses cuidadores pode ser traumática ou não. Porque para o Ferenc, o bebê ele está pronto para nascer. Né? Dentro do campo biológico, o bebê está pronto. Ele precisa nascer. Mas que mundo esse bebê vai encontrar? Vai ser hospitaleiro ou não? Vai ter uma família adaptada às suas necessidades ou não?
Pode parecer aqui que eu não estou falando da clínica dos casos difíceis, mas já estou aqui. Porque muitos dos sujeitos que estão na nossa clínica, que vêm desses casos que são hoje conhecidos como casos difíceis, borderlines, narcisistas, dentre outros, pacientes psicossomatizados, eles já nascem dentro de um ambiente que não conseguiu ser hospitaleiro para eles. Não conseguiu atender às necessidades, receber esse bebê, abraçar, conter esse bebê nas suas pulsões, né, nas suas necessidades, no seu campo de ansiedades primitivas, nas suas angústias. Então, como esse bebê lá, que chega numa família, nós vamos ter o quê? Os nossos pacientes que chegam à nossa clínica. Os nossos pacientes, eles chegam à nossa clínica e o que é que nós sabemos sobre eles? Nada, né? Então, mas se o meu paciente, ele vem para a minha clínica e ele está num campo de angústia e desamparo, e ele encontra um analista que está num campo de isolamento e muitas vezes protetivo do seu próprio ego, onde é que esse paciente cai? No mesmo vazio conhecido. E por isso, uma das grandes questões que muitas vezes vem em grupos de supervisão, enfim, supervisões individuais, é aquele paciente não ficou. E eu vou ouvindo. Mas como é que foi para você ouvi-lo? Ah, era angustiante. Era muito difícil ouvir aquela pessoa, tinha muito sofrimento. Então, você estava sentindo o que é que você estava fazendo. Eu estava, Gisele, às vezes eu tinha até receio de implicar, receio de fazer alguma coisa. Olha a posição do analista. E o que foi que você foi fazendo? Ah, fui deixando ele. Eu estou ouvindo, ele foi se isolando, né? Foi se afastando, foi se distanciando. Porque o isolamento e o distanciamento, nós sabemos que o isolamento, colegas, é uma defesa fantástica do ego. Semana passada, eu estava atendendo uma paciente no meio da operação do Rio de Janeiro. Eu estava em Pelotas, a paciente estava lá na operação do Rio de Janeiro. E ela disse, olha, eu estou de frente para a comunidade da Penha e de frente para a comunidade do Alemão. Estão soltando aqui drones com bombas. Eu disse, como é que você está se sentindo diante disso? Ela disse, normal. Eu disse, olha, então temos um problema aqui. Ah, mas é porque para mim já é normal. Então você conseguiu normalizar isso, ou seja, você conseguiu se isolar afetivamente. Eu não estou ouvindo que isso é normal. Como seria para você estar em Gaza hoje? Ela disse, seria horrível. Eu disse, então, você está na Gaza. E aí ela vem, campo de emoções à tona. E ela percebe que o quê? Que ao longo da vida dela, para ela poder manter minimamente, né, aqueles fragmentos de ego intactos, ela precisou se isolar das emoções. Se isolar o quê? É normal, tá tudo bem. Não estou o quê? Sentindo. Michele, vamos falar sobre uma clínica do sentir. Sim, já estamos falando sobre uma clínica do sentir. Dos sujeitos que sentem demais e chegou na nossa clínica e falando algo que o professor Jacó mencionou ontem, eles chegam transbordando de emoções e se sentem inadequados porque transbordam de emoções. Ou os sujeitos que se isolam para não sentir, né? A questão é que analista vai estar ali para receber o bebê ou a criança do adulto ou do adolescente que chega à nossa clínica. Será que nós vamos conseguir vincular com esse sujeito dentro do campo de necessidades, dentro do campo de sofrimento que ele traz para essa clínica? Vamos conseguir ser continentes?
Era o que o Ferenc estava buscando aqui compreender e trazer para nós. É por isso, colegas, que uma clínica da hospitalidade é uma clínica do acolhimento. Sem acolhimento, essa palavra acolher, não é possível a gente oferecer uma hospitalidade, sermos hospitaleiros para outra, né? E vamos entendendo como é que se faz essa clínica aqui. E que acolhimento é esse? É do sofrimento do outro. Não importa qual o sofrimento. Um sujeito não vem à nossa clínica, né? Porque ele está muito feliz. Porque ele está realizado. Ele não nos procura por isso. Ele nos procura quando vem o chamado sintoma, que expressa o quê? Um sofrimento. Esse sintoma se traz sofrimento. Sintomatizados todos nós somos, né? Quem está me ouvindo aqui já deve ter contado os 10 sintomas meus, né, Jacó? Mas, sintomatizados todos nós somos. Mas há os sintomas que são carregados e nos trazem muito sofrimento. É esse sofrimento que traz o sujeito à clínica, né? E como nós vamos conseguir escutar o sofrimento do outro? É o percurso que o Félix vai fazendo. O que leva? Como é que um analista escuta? O que eu sei sobre o sofrimento do outro? Eu sei algo sobre o sofrimento do outro? Maravilha! Rasguem a coleção de Freud de vocês, de Lacan, rasguem a coleção do Félix, do Winnicott, da Klein. Eu não sei nada sobre o sofrimento do outro. Não importa a teoria. O outro que chega na minha clínica, o sujeito que chega na minha clínica, é um sujeito totalmente desconhecido para mim. É a mãe com o bebê é totalmente desconhecido para a mãe, né? E o bebê que chega à clínica, ou seja, o bebê que chega ao mundo, ele está receoso. O que esse outro vai pensar sobre mim? O que esse outro vai dizer sobre mim? Claro que o bebê não está nessa esfera ainda, né? Mas pensando no nosso bebê da clínica, a criança do outro. Porque quando nós chegamos numa clínica, a maior parte vem o quê? Trazendo o campo infantil. Você está entrando em um lugar que tem um sujeito que está sendo colocado numa posição de autoridade. O sujeito é suposto saber o que esse sujeito pensa, vai dizer, e como é que ele vai me diagnosticar, que muitos chegam aqui em busca de diagnóstico, já chegam com diagnóstico formado, né? Vão chegar, né? Por exemplo, Carla. Carla está aí, tudo bem, Carla? Chegar, Carla, que nome se dá a isso que eu sinto? Eu sinto demais, Carla. Eu estou sempre chorando, eu estou sentindo, eu estou me emocionando. Eu não sou normal. Ah, porque o normal hoje é não sentir, é performar, né? A gente está numa dimensão de que quando o sujeito sente para, tá tudo bem para você, olha só, né? Outro dia eu ouvi, me disseram que tá tudo bem, é só eu ir para academia e fazer dieta que eu fico bem. Opa, e tirar foto para o Instagram também, que está fazendo tudo isso? É performar? Performar que eu estou bem. Porque sentir está fora de uso, está fora de moda. Como dizia minha mãe, virou demodé, né? Minha mãe é costureira e eu ouvi ela dizer, não era criancinha, ela dizia assim, isso é demodé, né? Não que ela fala francês, alguma coisa, mas ela dizia fora de moda, que eu perguntei a ela um dia o que era esse significante. Ela falava demodé. Então, sentir virou fora, ficou fora de moda, né? Ah, você sente demais. Outro dia uma paciente me disse que levou um fora porque alguém disse a ela que ela sentia demais. Ela não estava adequada para ter um relacionamento porque ela sentia. Sentir virou fora de moda. Está fora de moda, gente. E está tirando o pessoal da pista, tá? Mas não aqui na nossa clínica. Aqui o pessoal vem para a pista.
Mas, colegas, veja só, quando eu não sei nada sobre o outro, qual é o meu lugar de analista, então? O Ferenc nos tira de quê? De um lugar narcísico, de que eu tenho algo a dizer sobre o outro, algo a interpretar sobre o sofrimento do outro. Ele vai tirar os sujeitos analistas dessa posição. Mas, Michele, isso aí parece que a gente já vem discutindo há bastante tempo. É, mas isso não era uma realidade na década de 30, quando o quê? Quando estavam se formando as sociedades psicanalíticas, e que se estava produzindo uma teoria psicanalítica, né, baseada nos ensinamentos de Freud, em que tinha a associação livre e a interpretação como bases da clínica psicanalítica. Eu tenho que interpretar o que o outro diz. Quantos de vocês não se angustiam quando estão ouvindo um paciente e não e simplesmente não entendem o que ele diz? Eu não entendo o que meu paciente está dizendo, Michele. O que que eu faço? Ouça, sinta com ele. Porque essa clínica, muitas vezes, não é sobre entender, é sobre sentir o que o outro precisa naquele momento. Sobre acolher. O professor Jacó ontem começou o encontro dele, eu estou puxando aqui o gancho para a gente poder fazer, né, a gente ter essa coerência nos nossos encontros todos, sobre como a nossa sociedade, esse recorte de sociedade ocidental, é pautado desse jeito, né? num tipo de racionalidade, né, de produção de conhecimento, produção de ciência com recorte muito específico. Opa, mas estar na clínica, escutando e pensando o outro, nos leva para recortes também. Vamos pensar. Pensar, olha só, refletir, pensar. Olha para onde a gente vai pensar. Eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar. Eu tenho que ser racional. Eu não posso o quê? Sentir com o outro. Nos leva para um modelo também de ciência. A interpretação nos leva para um modelo de ciência. E uma clínica puramente interpretativa, ela pode tirar o que é mais caro do ser humano da cena, que é o que nos difere dos outros animais: o afeto, o sentir. A afetação que a palavra possui na escuta, quando ela atravessa os nossos ouvidos. Mesmo que essa palavra do outro paciente nos pareça o quê? Sem sentido. Porque a palavra pode ser sem sentido, mas não necessariamente ela é sem algo. Então, vamos adentrando essa clínica do acolhimento, clínica do cuidado. Então, começamos aqui com a hospitalidade. Fomos e nos sentimos bem-vindos no mundo? O que acontece com a criança que não se sente bem-vinda? Sandor Ferencz falava no seu texto da pulsão de morte infantil. A criança que não se sente bem-vinda é aquela que muitas vezes morre precocemente ou que cresce e se torna um adulto, muitas vezes com depressões crônicas e pensamentos suicidas, porque não se sentiu bem acolhida. Então, a pulsão de morte predomina. Sim, porque para Ferencz, a pulsão ela não é inata. A pulsão ela é desenvolvida na relação. Por isso que eu estou trazendo aqui o analista e quanto é importante o campo no campo da formação do analista,
o desenvolvimento libidinal e as trocas libidinais dentro das sessões. Acolher. Falamos tanto em acolhimento, clínica do cuidado, acolhimento e hospitalidade andam juntos, certo? Uma clínica do acolhimento só é possível com a hospitalidade. E acolhimento, acolher vem do latim o quê? Receber nos braços. Com isso eu não estou falando, colegas, que vocês têm que sair abraçando todo mundo, não, tá? Mas esse receber nos braços fala sobre uma maneira de receber, ter uma boa acolhida. Aquele sujeito que não precisa nos abraçar, mas a gente se sente o quê? Abraçado pelo contato com ele. Porque abraço aqui está em outra dimensão. Está na dimensão do sentir e não do tocar. É tocar de outra maneira. Sentir é tocar de outra maneira, né? A clínica do acolhimento é um lugar em que o sujeito se sente seguro. É uma clínica que é abrigo. Quando o paciente chega na tua clínica, ele diz: aqui eu posso me desmontar. Eu posso ser real. Aí nós entendemos que ele está se sentindo acolhido. Quando ele pode ser o real, o cru dele, ele está se sentindo bem acolhido. Aí, parabéns, vocês conseguiram construir uma vinculação muito potente com ele. Enquanto o paciente está performando aqui, não, a gente sabe que essa vinculação ainda não ocorreu. Ocorreu de outra maneira, mas ele ainda não sente aqui um abrigo para ele fazer isso. E muitas vezes, claro, vem da própria personalidade do sujeito, pelas defesas que precisou construir, por não ter sido bem acolhido, não ter sido bem recebido, não ter podido ser uma pessoa real em outros lugares. Então, aqui, ele vai nessa relação com o analista transferindo. Então, colegas, acolhimento é sinônimo de proteção, guarida, consideração, refúgio, abrigo. E que bom, né, quando a gente tem um refúgio, a gente tem um lugar, como se diz na minha terra, um lugar para onde correr, né? No momento mais difícil, eu sei com quem contar. Essa é essa clínica. E aqui não é sobre ser mãe, ser pai, não. Aqui é sobre funções. Desempenhar funções com esses sujeitos. Funções que lá foram falhas. Porque nessa clínica aqui, ferenciana, pessoal, não é a transferência que cura. A transferência também pode curar. Mas nessa clínica aqui é a possibilidade de construção de um vínculo real que cura. Um vínculo real e diferente. Um vínculo que não deixa o sujeito no vazio, no desamparo. Então, quando o professor Jacó começa falando sobre uma clínica do desamparo, sim, de sujeitos que vêm com esses sintomas que são o sofrimento do desamparo e do vazio, nós estamos voltando o quê? Para sujeitos que em vários momentos das suas vidas não sentiram hospitalidade, acolhimento, não foram ouvidos, não foram escutados. Porque uma mãe tem que escutar o choro do bebê e entender que choro é esse. Sim, é aquela comunicação que a mãe desenvolve com o bebê, que o Winnicott muito bem fala. O Winnicott traz muito bem essa relação mãe com o bebê, né? Algumas vezes é possível, algumas vezes não é possível. E quando não é possível? Onde é que esse bebê cai? Esse campo dessas angústias, né? Incontornáveis. Num campo, muitas vezes, de quê? Pular para o férix. Decisões. Então, volta. Escutar, colegas, não é só escutar a palavra, é escutar também o não dito. Escutar
é escutar o afeto que vem junto dessa palavra. O afeto que também é expresso no silêncio. Então, aqui, um analista se torna analista nessa clínica, colegas, não pelos livros. Para o Félix, não é um livro que faz um analista. Porque a psicanálise aqui, ela não se aprende, ela se experimenta. O que é experimentar? Vocês já foram a Sabe? alguma loja? Fazer ela se sentir. Pessoal, vocês já foram a alguma loja experimentar uma roupa? Já, todo mundo aqui imagina, né? Ninguém nasceu aqui na geração que compra roupa na internet. Vocês já foram a uma loja experimentar uma roupa, por favor, né? Quando a gente vai experimentar uma roupa ou experimentar uma comida, a gente quer o quê, colegas? Quando o Jacó foi lá experimentar essa camisa lindíssima que ele está, como é que ele queria? O que ele queria saber? Como ele se sentia com essa roupa. Quando nós vamos experimentar uma comida, nós queremos saber se nós gostamos, como é que nós nos sentimos, como nós sentimos o nosso paladar. E olha a roupa, como a gente se sente. Porque uma coisa é a gente ver a psicanálise de longe, né, de um livro. Outra coisa é experimentar a psicanálise. E para experimentar a psicanálise só é possível onde? Na própria análise, no próprio divã, no próprio setting. Muito bom aqui, tá todo mundo sabendo disso, né? Vamos lá, tá todo mundo com a análise em dia? Se não, vamos lá. Não tem como se tornar psicanalista sem a primeira regra ferenciana. Olha o que é que o Ferenc vai fazer. Ah, eu esqueci de falar, né, que o Ferenc não é um rapaz que foi muito elogiado no início pelos psicanalistas ortodoxos, não, tá? Inclusive, o Freud chamava ele da criança terrível, né? Enfant terrible, porque ele trouxe muita inovação, né, para a psicanálise, repensando as teorias freudianas. E se, para o Freud, a regra fundamental da psicanálise é a associação livre, ou seja, nós teríamos que o quê? Que ouvir os nossos pacientes em associação, ou seja, a regra fundamental era a escuta da associação. Mas para ouvir a associação é preciso que o analisante produza associação. Hoje a gente já sabe que nem todo analisante associa livremente. E o Ferenc percebeu isso numa clínica de pacientes regredidos. Alguém podia tirar esse vaso aqui que eu não tô, eu agradeço, porque eu não estou conseguindo ver todo mundo. Isso, muito bom, muito obrigada. Aqui agora eu já vejo. Isso, desculpe, tinha um vaso na frente das pessoas aqui, eu não estava vendo, né? Pronto, agora eu já vejo todo mundo. Acho que elas também ficaram mais aliviadas. Pronto, a gente viu, ó, isso é sentir. Sentir com. Então, pessoal, o Fênix vai nos trazer que o quê? A primeira regra fundamental, já reformulando a teoria freudiana, é a da análise pessoal. Ele vai escrever isso em 1928. A experiência psicanalítica mostra que praticar o ofício de psicanalista não basta estabelecer uma relação lógica entre conhecimentos e os dados experimentais, ou seja, entre a teoria e os casos que a gente atende. Para você ser psicanalista, não basta isso. É indispensável, além disso, efetuar um estudo profundo. Não é 4, 5, 10 sessões de análise, não, pessoal. Profundo é outra coisa. O Jacó falava ontem, não tem tempo. A gente não tem aqui, olha, 10 sessões, 100 sessões, 5 anos, 10 anos. Não, é profundidade da nossa própria personalidade.
e uma observação rigorosa das nossas moções psíquicas, ou seja, das nossas dinâmicas psíquicas e afetivas. Porque um sujeito que não se conhece não consegue fazer clínica psicanalítica. É conhecer o seu próprio funcionamento. Aonde, sabe aquele calo dói? Eu aposto que todo mundo aqui tem um sapato que aperta o pé. Vocês sabem que sapato aperta, aonde é que aperta e etc. Pense isso no psiquismo de vocês. Quando vocês chegam numa loja de sapato, e eu sou dessa, eu vou para esses exemplos bem generalistas. Alguém te oferece um sapato, vocês já dizem, não, esse modelo não, porque aperta o meu pé em tal lugar. Isso, agora pense isso no psiquismo. Pense isso nas relações. Quando você diz essa relação aqui, não, porque isso aqui eu sei onde é que aperta, eu sei onde é que me toca, eu sei onde é que me dói. E isso, colegas, não é na superfície, isso é na profundidade. E para a gente saber aonde é que dói, a gente tem que fazer muita análise, a gente tem que vincular, a gente tem que poder sentir com o analista. Sentir com ser ouvido e também ser sentido por ele, ser sentido, até que aquilo faça sentido. Então, imaginem que o Félix está dizendo isso já em 28, na elasticidade da técnica, e vários outros textos que ele vai falar sobre a formação do analista. É por isso, pessoal, que, trazendo aqui uma poesia, viu, prof. Jacó? Estou fazendo hoje referência a você que eu vou sonhar contigo depois da Flor Bela. Olha o nosso processo de análise, né? E pensando aqui na nossa posição enquanto analista de uma clínica de cuidado, uma clínica do cuidado. Se eu não gostar de mim, ninguém gostará. Quero cuidar-me até o fim. Fugir ao Deus dará. Claro que cuido de cuidar dos outros, para não atropelar certos princípios que me sustentam o ser. Enquanto matéria efêmera, consciência que pode antever, uma alma salva, replica o bem, faz mundo sem terra. Então, colegas, uma alma analisada pode analisar também. É esse o princípio fundamental da clínica ferenciana. Só quem foi analisado. Porque a gente aprende com a nossa própria análise, o nosso próprio processo de análise nos ensina. Como é que eu fui recebido? Como é que eu fui escutado? E isso nos leva a ouvir e a replicar para um outro, conseguir ouvir o outro. Só quando nós somos escutados é que nós conseguimos escutar o outro. Como o Félix vai dizer, e eu vou trazer mais à frente, né? Aliás, o Félix, confundi o Félix com o Fernando Pessoa agora, viu? Quando o Fernando Pessoa, olha por onde eu estou, já trouxe aqui, daqui a pouco já trago o Fernando Pessoa. Quando tiver silêncios na alma. É preciso ter silêncio na alma para poder ouvir. Então, que psicanálise é essa que eu estou apresentando a vocês? E que psicanalista é esse que eu estou trazendo a vocês? Uma psicanálise, gente, que é para casos difíceis. Não é a psicanálise daquele paciente clássico, freudiano, neurótico. É uma clínica em que nós vamos lidar com vazios, uma clínica que nós vamos lidar com desamparo, uma clínica que o analista vai ter que muitas vezes ser o sustento do analisante para ele poder continuar em análise. É uma clínica, colegas, de um outro campo de sofrimento patológico que não um sofrimento neurótico clássico. Pensando clássico, a clínica da histeria,
e a clínica da obsessão, né, freudiana, dos neuróticos obsessivos, neurose histérica, neurótico obsessivo, que, digamos, foi basicamente aqui onde se estruturou a clínica e a teoria psicanalítica freudiana. Claro que Freud foi para além disso, foi, mas quando nós vamos estudar os casos, nós estamos aqui com esse tipo de sofrimento, né? Nessa clínica, nós vamos receber sujeitos que foram desamparados, e que foram desamparados num campo, colegas, de repetição ao longo da vida. Dos relacionamentos primitivos, vamos pensar os relacionamentos primeiros, cuidadores, depois de outros relacionamentos afetivos, outros relacionamentos familiares, e que muitas vezes um analisante, quando diz assim, Michele, hoje eu não vou para análise presencialmente, eu já penso, opa, tem algo aqui que eu estou ouvindo. Tá tudo bem? Caso você deseje vir, tem um café te esperando. E muitas vezes esse analisante vem. Por quê? Porque, lembram que eu falei do café mineiro, do pão de queijo? Ele sabe que quando tem um café esperando, é porque o analista está esperando por ele, por aquela hora de análise. E que ele não é só um número na agenda do dia. Ele tem um lugar na clínica e um lugar nesse espaço aqui. E uma vinculação que é só dele, não é de outro, né? Não é a vinculação que o analista tem com o João, que tem com a Marta, não, é a vinculação dele. Está aqui, esperando por ele. Então, aqui eu estou trazendo para vocês esse exemplo para a gente ouvir que função é de outra ordem. Não é dizer, eu quero muito que você venha, nossa, a gente já sairia da nossa posição aqui. Sai da posição de analista. A posição é o quê? O seu lugar está aqui. E eu, enquanto analista, estou aqui para você trazer o que você está sentindo e o que você está relutando em trazer hoje. Então, estou aqui te esperando. Se você desejar realmente vir, estarei aqui, te aguardando, né? Porque, colegas, nós vamos ter que ouvir de outra forma. E a gente aprende a ouvir de outra forma. Quando eu comecei a estudar psicanálise lá nos idos, primeira vez que eu tive contato com psicanálise foi em 1999. Não precisam calcular a minha idade, tá? Não calculem, por favor. Então, nós estávamos discutindo, né, muito Freud, muito Lacan, e não é por isso. Nós víamos em modelos ainda muito ortodoxos. O analisante não quer vir, a gente só diz ok, tudo bem, porque isso nem existia ainda, existia celular, ninguém falava por celular, não era mensagem de texto, né? Isso se popularizou, as pessoas ligavam. O analisante não vai, quando liga dizendo que não vai, você diz, tá bom, você não demonstra nada para ele, porque ele que tem que sentir. E que sentir o quê? Naquela época, o analista tinha que ser, eles chamavam de neutro. Na verdade, hoje, isso eu traduzo como frio. Neutralidade e frieza são coisas distintas. Frieza, se vocês procurarem no dicionário, antônimos de hospitalidade, está lá, frieza. Como se o analista tivesse que se demonstrar frio, né? Mas, opa, mas se o meu sujeito que eu estou ouvindo na análise se deparou com essa frieza a vida inteira, o que o Ferenc me ensinou? Que ele tem que construir um outro tipo de vínculo possível e não repetir o mesmo vínculo aqui.
Porque se o analista repetir o que esse sujeito recebeu a vida inteira, nem esse sujeito vai sustentar uma análise, ele vai ficar repetindo o campo do sintoma com o analista, muitas vezes ele é masoquista e fica, né? E, colega, ele não tem um ganho de vinculação. Não vai ter, ele vai ficar no mesmo lugar e sujeitos ficam nesse lugar a vida inteira. A frieza transmite várias coisas, né? Julgamentos, indiferença, né? Rejeição também, o colega falou aqui, rejeição. Então, Michele, é sobre dizer o quanto aquela pessoa é querida, não é a pessoa. Aqui a gente não está falando da pessoa, a gente está falando do sujeito analisante, do sujeito analista dessas funções que nós vamos estabelecer na clínica. Então, eu não sei para vocês, isso está soando um pouco diferente do que vocês costumam ouvir, né, informações psicanalíticas, mas vejam que a gente sai do campo ortodoxo. Então, o analista, ele já aparece como uma pessoa muito mais real para o analisante. E não aquele sujeito, muitas vezes, que a gente vê em filmes e vê em representações, com aquele perfil que não demonstra, né? Como a Nícia está aqui olhando para mim agora, claro, ela está séria, olhando para mim, um sujeito sério, que não esboça um tipo de emoção, que não conta uma piada, que não faz uma brincadeira, que não dá um abraço, que não toca numa mão, né? Eu chamo do analista, né, bastante, digamos, higiênico. Aquele analista que ele está ali, naquele campo, ele está higiênico, ele não toca, ele não esboça, né? Ele mantém uma barreira. Eu já discuti isso muito nas minhas análises de supervisões, né? Eu falo muito com o meu analista, eu faço, né? Eu ia falar até o nome dele aqui, mas não precisa falar. Mas isso são pessoas que não querem sentir, né? Que muitas vezes evitam sentir com outro. Às vezes precisam se proteger. Por isso que o quê? A formação do analista passa por nós nos conhecermos. E quando a gente se conhece, a gente não precisa mais se defender de analisante, gente. A gente não precisa mais se defender dos nossos analisantes, pacientes, clientes, como chamem. Porque a gente consegue sentir com, a gente não precisa, a gente sabe onde nos toca e o que é que toca o outro. E a diferença que há entre os dois sujeitos. Essa separação que o Félix vai falar muito bem nesses textos. A separação do analista do outro. Sentir com não é sentir pelo, não é se misturar. É a empatia na clínica, que é outro conceito importante. Então, pessoal, nessa clínica, né, ferenciana, que é essa clínica do cuidado e dos casos difíceis, casos regredidos, ou esses sofrimentos patológicos não neuróticos que aparecem na clínica, a gente se questiona. A gente se questiona de que analista nós vamos ser. Nossa, eu aprendi que o analista ele precisa ser neutro. Ser neutro não é frio, gente. Ser neutro é justamente saber o que é meu e o que é do outro. E não fazer inferências pessoais minhas ou a minha régua para o outro. Ouvir o outro, respeitar o que vem do outro, entender o que é do outro. Aqui, a minha escuta é para o outro, olha, é o silêncio da alma. Eu só posso ter silêncio na minha alma quando que a minha alma já foi ouvida. A minha alma já gritou para o meu analista, já chorou, já fez a análise, aí eu posso ter o silêncio da minha alma para ouvir o outro. Então, o mesmo analista para qualquer paciente ou um analista diferente para cada paciente? Se os pacientes são diferentes, os sofrimentos são diferentes, os graus, né, os níveis de desenvolvimento e amadurecimento emocional são diferentes, eu posso ser o mesmo analista?
Fazer a mesma coisa para todos? Não, aqui não é protocolo. A gente não sabe o que que o outro vai trazer, a gente não sabe como é que o outro vem. Então, o Félix vai questionar, botar em xeque 3 pilares da teoria freudiana. A associação livre. Muitos pacientes vão chegar à nossa clínica e não vão conseguir associar. Muitos têm dificuldades de simbolização, como o Jacob muito bem colocou. A neutralidade do analista. Opa, que neutralidade é essa? Que foi sendo entendida como uma frieza e até uma falta de hospitalidade, uma indiferença em relação ao outro, ou um ar de indiferença em relação ao outro. Né? Mas o Félix também considera, nós somos sujeitos. Não tem como a gente apagar totalmente quem nós somos aqui na clínica. Então, não é sobre o analista não ser uma pessoa, não poder ser uma pessoa mais real possível aqui. É sobre ele conseguir diferenciar o que é dele e o que é do outro. Neutralidade é isso. É o sem julgamentos, sem trazer as minhas percepções de mundo para dizer do outro. Sem trazer as minhas emoções para dizer das emoções do outro, como o outro deve sentir, como o outro deve pensar. E sem conduzir o outro nisso, né? E a interpretação. Por que, colegas, a interpretação? Michele, nessa clínica a gente não interpreta? Opa, não é sobre isso. Mas qual é o tempo de dizer algo? Que tempo? Que momento dizer algo? Será que aquele sujeito tem estrutura, pilar para ouvir o que eu acho que eu tenho a dizer? É muito comum. Quando nós estamos iniciando a clínica, a gente erra um monte. Porque, colegas, a gente sai com uma gana de interpretação. A gente acha que a gente já fez análise, a gente faz análise, a gente leu Freud, leu isso, leu aquilo. Tem gente até que cita, né? Para interpretar o outro. O outro está dizendo que Freud disse isso, porque Lacan, porque Winnicott. A gente sai querendo interpretar o mundo. A gente interpreta o porteiro, a gente interpreta o Uber, a gente sai querendo analisar todo mundo e dizer quais as pessoas, né? Aí depois, aos poucos, a gente vai esvaziando, a gente vai aprendendo que a gente só precisa ficar calado. E ouvir que nem tudo que a gente tem a dizer é sobre o outro, é sobre nós. Que muitas vezes nós estamos mais à frente que o outro. Colegas, cada um tem o seu tempo. Então, a interpretação nessa clínica, porque quando a gente volta para década de 20, década de 30, era um campo de uma interpretação selvagem. Ainda temos clínicas de interpretação selvagem, em que alguém chegou assim, Michele, eu fui para uma sessão de análise, o sujeito trouxe tanta coisa para mim na primeira sessão, que eu fazia, mas eu não me sinto assim, isso não é meu. Eu não estou me sentindo assim como você está me dizendo, esse sujeito não ficou. E a gente ouve o quê? Outros dizem assim, Michele, eu fiz uma entrevista inicial com o paciente e eu me senti sem ter o que dizer, eu não sabia o que dizer. Eu disse, ótimo, que bom, você não disse nada? Ótimo, às vezes é isso mesmo, você não precisa dizer nada. Pronto, você não precisa interpretar o que não existe ainda. Que você está tirando do teu bolsinho, que o paciente nem, às vezes, trouxe bem, ou que, mesmo que ele tenha trazido de alguma maneira, ele não tem ainda condições emocionais suficientes de sustentar. Porque muitas vezes nessa clínica a gente vai ficar lá tentando construir minimamente esse campo egóico para que esse sujeito possa construir um tipo de sustentação para o próprio sofrimento e para ouvir e falar e ouvir sobre o próprio sofrimento, as causas dele. Eles não têm. Então, caminhando, pessoal,
O que seria o analista ferenciano? É um analista que inicialmente prefere acolher do que interpretar, entender o que é que o outro vai trazer. Esse sujeito que vai chegar, colegas, muitas vezes com seu campo de agressividade na clínica, e você vai ouvir, vai respeitar. Aquele sujeito que vai chegar, muitas vezes com o seu choro, com o seu riso, por que não? Muitas vezes eles chegam rindo e chegam das mais diversas formas aqui. Então, acolher. Uma clínica empática, outro conceito ferenciano, a empatia. Uma clínica dos afetos, sim, o que é que o outro sente? Porque, pessoal, se é uma clínica em que nós estamos aqui trazendo muitas vezes sujeitos que não estão necessariamente conseguindo associar, mas o que é que eles estão sentindo? E o que é que eles estão sentindo e construindo nessa relação com o analista? Porque aqui é a construção de uma relação. É uma clínica da elasticidade. Por quê? Se o analista for rígido, isso se quebra. É uma clínica de tato. Tato é outro conceito ferenciano. Tato psicológico, o Ferenc define como o sentir com. O tato psicológico, lembram do bebê quando chora e a mãe diz, opa, ele está com sono. Ah, isso aqui é fome. Isso é tato na clínica. Chega alguém cabisbaixo, e às vezes eu só preciso, o meu tato é perceber que essa pessoa só precisa ficar em silêncio um tempo. Ou perceber muitas vezes quando aquele silêncio está precisando da voz do outro para se comunicar, para se vincular e não cair no vazio. Isso é tato. Sentir com. E essa potencialidade do sentir só se desenvolve como? Lendo ou fazendo análise? Fazendo análise, sentindo na análise. Uma técnica ativa, sim, porque o analista nessa clínica, ele é muito mais ativo. Os analisantes vão nos demandar e muitas vezes eles vão precisar de nós nesse sentido. E uma clínica dos casos difíceis, né, que vai estar apta a ouvir esse outro lugar que é do discurso e do sofrimento não neurótico. O que seria, então, uma clínica da empatia? Pessoal, para o Ferenc, a empatia é a capacidade de entender o que o paciente sente e pensa, sem se afastar da realidade do terapeuta. Ou seja, eu vou lá no meu paciente e entendo o que o meu paciente sente, o que o meu paciente pensa, mas sem me afastar da minha realidade, sabendo que aquilo é sobre o paciente. Michele, a gente tem como sentir o que o outro sente? Não. Mas a gente tem como entender que aquilo dói. E de como aquilo dói nele. Ah, mas fulano de tal passou pela mesma situação e não traz esse sofrimento, porque é outro sujeito. Isso tocou de uma forma diferente no campo de representação. Então, é uma clínica 1 a 1, sem me afastar da minha realidade. É por isso que nessa clínica, o analista é o próprio ambiente. O ambiente da clínica, pessoal, não são os quadros, não é a decoração, não é a poltrona, né? O ambiente é a clínica. Desculpe, o ambiente é o próprio analista. O analista que faz o papel ambiente de acolhimento. O bebê quando nasce. Vamos pensar do bebê quando chega ao mundo.
O bebê, ele se importa com o tipo de lã que vem a ser a mantinha dele? Para o bebê, é importante os quadros que foram decorados, se o quartinho dele é de elefante, se o quartinho dele sei lá, da Peppa Pig. Para o bebê isso é importante? O que que importa para o bebê? Qual é a única coisa que importa? Ser amado, ser acolhido. Ser entendido, compreendido no seu campo de necessidades, na sua linguagem não verbal. É por isso que o quê? Que o analista nessa clínica é uma, olha, anotem, presença real e não a presença distante. Voltem para lá. Ah, mas Michele, então significa que eu não posso colocar coisa e tal na minha clínica? Gente, é que não adianta quantos frufru vocês coloquem na clínica, quantos arquitetos vocês chamem para a clínica de vocês, se vocês não forem uma presença real. É sobre isso. Eu tenho um amigo que veio de São Paulo hoje aqui, né? O Fransmar, ele disse que ele pode fazer análise sentado numa calçada com alguém. Correr sobre outra coisa, a análise, né? A análise é sobre outra coisa. O Freud fazia análise sentado num tronco, num parque. Estou dizendo que nós temos que ir para o parque, sentar na calçada? Não. Falando sobre o analista ter uma presença real. E o analista criar o próprio ambiente acolhedor. É o receber nos braços. É esse ambiente, receber nos braços. Por quê, colegas? Quem é que vem à nossa clínica? Quem é que a gente vai receber? Quem é que precisa dessa hospitalidade? A criança de cada um. Na clínica psicanalítica, nós começamos a ouvir um sofrimento que se apresenta quanto sintoma presente, mas quando nós vamos ouvindo de onde isso vem, isso volta para onde? Para a infância. Então, o adulto que chega à clínica traz o quê, colegas? A própria criança. Vamos ouvir o adulto? Vamos ouvir o adulto que está aqui comunicando. E nesse adulto, a sua criança se manifesta nos afetos, se manifesta no que nós chamamos de campo transferencial, nas vinculações. Essa criança que a gente recebe. E, colegas, por ser essa criança que a gente recebe na clínica, a possibilidade de referencial traumático é muito grande. Exemplo, quando eu recebi uma vez uma paciente e ela trouxe um exemplo que, certa vez, ela foi para uma consulta, ela já tinha ido para várias terapias, e ela disse que determinada consulta que ela foi para um analista que era muito direto e muito enfático com ela. E era uma paciente bem regredida, uma paciente que passou por abandono na infância, uma paciente que sofria violência física da mãe, né? Muita violência física da mãe, do pai. E ela disse, quando aquela pessoa falava comigo, eu sentia que ela estava me batendo. O analista queria produzir isso? Não, com certeza não. Mas aquele analista naquela posição em que estava se colocando muito enfático, né? E muito, né? A forma como se expressava, ela sentia, ela se colocava naquele lugar, ela disse, eu ia murchando, 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 e eu saía de lá e chorava.
era como se fosse minha mãe me batendo. A forma como dizer. Não é que a gente não possa falar na clínica. É a forma como falar. Isso fala do Ferenc com tato psicológico. O tato psicológico vai passar sobre o que dizer, como dizer algo para um sujeito, né? Então, vamos lá. Gostou do exemplo, né, Patrícia? Muitas pessoas sentem, sim, né? E só que algumas estão num campo de tanto sofrimento que elas não conseguem colocar isso para o analista. Claro que dentro de uma relação em que ela se sentisse talvez pensando em várias possibilidades, mais acolhida, ela conseguiria dizer, olha, eu não estou me sentindo bem quando você faz isso, né? Eu aposto que muitos de vocês já ouviram, eu não me sinto bem quando você fala dessa forma e você faz, opa, me desculpe, eu não quis produzir isso em você. E a gente pode ser diferente. Mas quando eu não me sinto acolhido, olha, ali eu não sinto um lugar seguro, eu fujo e não falo. Eu prefiro fugir e não falar. Porque se eu falar, eu posso sofrer novamente aquilo que eu sofria na infância. Primeiro que eu não era escutada e posso apanhar mais ainda. Mas num lugar que eu sei que é seguro, eu posso falar para o outro, porque eu sei que eu vou ser o quê? Ouvido. Olha aqui a diferença dessa teoria para a gente poder expandir aqui as nossas compreensões sobre esse tipo de clínica e a ética, né? Porque, Michele, vocês podem perguntar, um paciente que ele não está tão, um paciente que não é regredido, muitas vezes ele consegue colocar limites, ele consegue falar isso para o analista bem? Sim, não estou gostando. Mas um paciente que não está nesse campo emocional, que não está amadurecido, que nunca pôde colocar limites porque era uma criança, os outros é que eram tão grandes, o analista nessa posição, ele foge. Melhor fugir daqui para não continuar sentindo o que eu estou sentindo com esse analista. Então, pessoal, os princípios de uma ética do cuidado, já que estamos falando de ética na clínica, é a hospitalidade na clínica, a empatia e, sim, sobretudo, olha o que o Ferenc chamava a saúde do analista. E a saúde aqui, colegas, não é sobre o colesterol de vocês, não, embora o colesterol seja importante, tá? É a saúde psíquica, tá? Colesterol aí é importante. A gente come ovo, depois deixa de comer ovo, depois come ovo de novo, colesterol vem aí, mas, enfim. E analista não ser? Já sabemos que analista a gente tem que ser. Então, que analista a gente não deve ser, pessoal? O analista do excesso de interpretação para essa clínica, né? E, aliás, excesso de interpretação, às vezes a gente só quer ser ouvido, a gente não quer ser interpretado, a gente só quer ter um lugar para falar. Eu vou dizer para analista. E quando a gente tem segurança, a gente pode dizer, para um pouquinho, né? O psicanalista selvagem, que é esse do excesso, vou lá, tenho que dizer alguma coisa. Parece que a gente atende e começa a ouvir, a gente fica assim, né, com aquele negocinho picando. Tenho que dizer alguma coisa, tenho que dizer alguma coisa. Tem não, gente. A maior parte das vezes a gente não tem que dizer nada, a gente só tem que ouvir o outro. Ele mesmo vai ser ouvindo e vai entender. E, colegas, o analista com falta de análise. Não ser esse tipo de analista. Quem não está com analista, pode ir lá no site Semblante, temos nossa lista de analistas e nossa clínica social também. Então, já fica a dica, né? Para não sermos essas pessoas. E o que vem a ser, então, a elasticidade da técnica psicanalítica? Esse é um ensaio, um pequeno texto publicado entre 27 e 28, produzido 27 e publicado em 28, de Sandor Ferencz, que é um dos textos, um dos vários textos em que ele vai produzir o quê? Reformulações na técnica psicanalítica ortodoxa. Fazer críticas e promover
reformulações. O Ferenczi, ele tem vários textos sobre a técnica psicanalítica, sobre teoria também, mas sobre a técnica, o que é ser o analista e como pensar a psicanálise no século. Essa outra psicanálise muito diferente da que era produzida na década de 30. Elasticidade. Por quê, colegas? A rigidez quebra. Já começamos com isso hoje. Tudo que é rígido, quebra. Aqui, isso aqui é rígido. Eu vou forçar, isso aqui vai quebrar. Né? Ele não tem o quê? A elasticidade, que é uma capacidade física de algo mudar a forma. Olha só, mudar a forma. Mudar a forma aqui já abrangendo, estendendo muito mais o texto do Ferenczi, tá? Já estendendo o texto do Ferenczi aqui para hoje, nós estamos o quê? Praticamente 100 anos depois. Mudar a forma de ser analista na clínica. Porque a rigidez quebra. A rigidez nos quebra e pode quebrar o outro. E sim, colegas, quebrar o outro dentro desse campo aqui psíquico dele, algo que muitas vezes não vai haver o quê? Possibilidade de nós remendarmos e nós colarmos. A importância da flexibilidade, né? A importância da flexibilidade, exatamente. Né? Como sinônimo dessa. Uhum. A flexibilidade do analista que passa, inclusive, pelo quê? Pela própria interpretação. Considerar o que vem do outro, porque parece que muito analista deixou de escutar aqui nessa época do Ferenczi, viu? Nossa época também. A gente ouve por aí muitos sujeitos que não escutam. Mas ali nós estávamos com o quê? Com essa necessidade de interpretar. Quanto mais eu tenho necessidade de interpretar, menos possibilidade eu tenho de escutar. Interpretação selvagem versus tato psicológico. O tato psicológico, esse conceito do Ferenczi, é o que se opõe, colegas, à famosa interpretação selvagem, um termo que vocês já devem ter ouvido aí, né? O tato psicológico, pessoal, é justamente a questão de se saber quando e como se comunica alguma coisa ao analisando. Vocês já receberam, por exemplo, alguma notícia triste? Todos vocês já devem ter recebido uma notícia triste. Não ganhou na Mega Sena, né? Perdeu algo, alguma vaga de trabalho, alguma coisa, alguma notícia triste, fora outros tipos de perda. Vocês já perceberam que há pessoas que conseguem comunicar uma notícia triste e há pessoas que não conseguem comunicá-las de forma abrupta? E que só falta te quebrar no meio? Ponto. Aqui é um grande exemplo para a nossa clínica. Não que a gente vai ter que transmitir notícias tristes aos colegas, mas, né, já trazendo a Odete Reutemann, trazendo o professor Chacó, que eu adorei, né, sinto muito, né, mas viver é isso. Viver é isso. Porque o tato psicológico vai passar pelo sentir com o outro. Eu sinto com o outro e eu vou percebendo se aquele outro tem sustentação, estrutura psíquica para ouvir determinadas coisas. E se eu preciso dizer naquele momento? Porque parece que tem analista, gente, que parece que aquela análise vai ser a última, ele precisa dizer tudo. Parece que o analisante não vem a semana que vem, não vai continuar no mês seguinte. Assim, Michele, mas eu perdi a oportunidade. Eu faço de quê, menino? Ah, ele falou tal coisa. Não, que bom que você não perdeu a oportunidade de ficar calado. Você ficou aí, tá? Porque não precisa, eu perdi a oportunidade. Oportunidade como se fosse sobre ele, sobre o analista, não sobre o analisante. Né? Perdi a oportunidade, vocês não perderam nada. Não conseguiram? Talvez não fosse realmente o momento. Ah, porque meu analisante ficou falando e não parou.
Ótimo, então porque ele não queria escutar você. Ele não quer escutar você, né? E como, né, a gente vem com essa ideia de que parece que eu tenho que dizer algo ao outro, não posso perder tempo. Não, gente, não posso perder a oportunidade de falar. Gente, isso diz muito sobre a sociedade em que nós estamos, que todo mundo acha que tem que falar alguma coisa, tem que falar, tem que emitir opinião e sair falando, falando, falando. Eu sempre me refiro ao Rubem Alves com a arte de escutar. Ah, exatamente, a escutatória. Então, esse tato, olha, tatear é sentir, tato psicológico. Saber quando e como se comunica algo. Então, não é de qualquer forma e não é a qualquer momento. É como cada um. Então, eu tenho que conhecer e me vincular com o meu analisante para saber o que é que ele suporta e não suporta. Né? E quando se pode declarar, aí sim, ele vai para o campo da interpretação, de que o material fornecido é suficiente para extrair dele certas conclusões, ou seja, ele está dizendo assim, não sai interpretando por aí não, vocês estão querendo tirar a conclusão de algo que nem, né, nem lhe foi dado. Vocês estão lendo Freud demais. Em que forma, assim, que a gente quer replicar, né? Em que forma a comunicação deve ser, em cada caso, apresentada para cada um? Lembram da notícia? Como cada um vai suportar. Como se pode reagir a uma reação inesperada ou desconcertante do paciente, ou seja, a forma como meu paciente vai reagir, eu tenho que esperar isso. Como é que eu posso reagir? Ele vai reagir, como é que eu vou lidar com a reação dele? O meu paciente pode chorar, ele pode se quebrar, eu tenho que ter todo o cuidado para que isso não aconteça. Ele pode ficar agressivo, já tive vários casos na clínica, e a gente vai ter que sustentar tudo isso, gente. Então, a gente só está muito analisado para isso. Quando se deve calar, olha que fundamental, e aguardar outras associações. E em que momento o silêncio do analista é uma tortura inútil para o sujeito, etc. E quando o silêncio também é necessário para que o outro possa só poder sentir ali em silêncio. Porque muitas vezes, vamos fazer o silêncio para ver se vê alguma coisa, você está torturando o outro. Porque muitos sujeitos que chegam à clínica, eles foram torturados pelo silêncio dentro de casa. Meu pai e minha mãe deixavam de falar comigo quando eu fazia uma coisa errada. Aí o analista fica em silêncio. O analista sabe de tudo isso, previamente a gente não sabe de nada, por isso que a gente não sabe qual. A gente tem que ir ouvindo o outro, inclusive para fazer manejo. É por isso que o resultado principal da psicanálise, né, não é poupar o sujeito do sofrimento. Ninguém quer poupar ninguém do sofrimento. Voltem para a frasezinha da Odete Reutemann. Sofrer é inevitável. A vida é essa coisa, né, que a gente fica buscando sentido todos os dias. A vida tem sentido, pessoal? Não tem. Por que que tem sentido a gente saber que vai morrer? A gente tem que dar sentido todos os dias. Todos os dias a gente tem que construir um sentido para a vida. Tá, mas a gente está pensando daqui a 10 anos, né? Nícia comprar o AP novo, ir para aquela viagem, mas claro, a gente tem que dar esse sentido, senão não faz sentido existir, né? Então, não é poupar o sujeito do sofrimento, mas aprender a suportar o sofrimento que é a vida. Por isso que fórmula de felicidade não existe na psicanálise. É suportar o sofrimento. Lidar com o sofrimento, reconhecer o que me faz sofrer. De onde vem isso? Né? E por aí vamos caminhando, né? Por quê? Nesse caso, o analista só sabe que nada sabe sobre o outro. Por isso que o que a gente faz na clínica, eu, pelo menos, no meu trabalho, são suposições. É sobre o que faz sentido para o outro e não sobre o que faz sentido para mim, colega. A interpretação tem que fazer sentido para o outro, não é para mim. Mas eu acho que o seu caso é Édipo. Aí está lá a Juliana Lara dizendo que a culpa não é da dona Hélida, né? Não é. E eu estou dizendo, mas Juliana, olha, isso aqui é Édipo, porque eu li no Freud.
Não. Estava na minha análise pessoal. Não. Não é a minha régua, né? Então, faz sentido para você? Não custa nada a gente fazer essa perguntinha, né? Faz sentido, né? Você já pensou se essa coisa, eu tenho uma hipótese que, né? Não custa nada. Não vai matar vocês, não vai tirar vocês do lugar narcísico de analistas. Aliás, esse lugar nem é para existir, né? Por quê, colegas? A modéstia do analista e a aceitação dos limites do próprio saber fazem parte dessa clínica. Só o outro sabe sobre ele. Juliana vai dizer, não é Édipo, Michele. Não, tira minha mãe disso. Né? Tudo bem, a gente tira a senhora, tá, dona Hélida? A Ju trouxe a mãe de Minas, gente. Tá ótimo, que esse seminário tá maravilhoso. Viu? Jacó você já sabe quem tem que trazer no próximo seminário, né? Dona Maria Aparecida Biciac. Vai estar aqui esperando. Então, pessoal, é um não saber, um não pensar, né? E aí vamos trazer aqui Fernando Pessoa, né, com Alberto Caeiro. Todas as opiniões que há sobre a natureza, vamos pensar sobre as opiniões que a gente fica emitindo na clínica sobre o outro, né? Todas as opiniões que há sobre a natureza nunca fizeram crescer uma erva ou nascer uma flor. Toda sabedoria a respeito das coisas nunca foi coisa em que pudesse pegar como nas coisas. Se a ciência quer ser verdadeira, que ciência é mais verdadeira que a das coisas sem ciência? Fecho os olhos e a terra dura sobre que me deito tem uma realidade tão real que até as minhas costas assentem. Não preciso de raciocínio onde tenho espada. É sobre sentir, sobre ser real e não sobre pensar, sobre ter opiniões, né? Então, colegas, já caminhando aqui para o nosso final, o analista, ele precisa ser, então, elástico. Esse analista elástico é aquele que vai abrir mão das suas próprias interpretações. Mas, Michele, isso parece tão lógico para nós, mas para alguns e durante algum tempo não foi tão lógico assim. Porque ele tem que ouvir o que o outro tem a dizer sobre o próprio sofrimento. Mas, Michele, essa não era a premissa do Freud? Era o que o outro tem a dizer sobre o próprio sofrimento. Porque a elasticidade da técnica analítica para o Ferenc é pensar o analista enquanto uma própria tira elástica. O analista, ele precisa ceder às tendências do paciente. Sim, o que o paciente diz sobre ele. Mas é só o que o paciente diz sobre ele? Não, a gente tem um campo de conhecimento a priori. Isso não significa que a gente vai abrir mão de todo o nosso campo de conhecimento, de tudo que a gente estudou. Ah, Michele, rasguemos o Freud. Não, não é sobre isso. Rasguemos o Félix? Não. O analista, ele cede às tendências, ou seja, ao que o analisante diz sobre ele, traz sobre ele, constrói hipóteses sobre ele, mas sem abandonar o quê? Também atração nas suas opiniões, ou seja, ele também tem os seus pontos de vista a partir do que ele entende também de todo um campo analítico, dos casos que ele ouve, da sua própria análise pessoal que formou o analista. A gente tem isso a priori, né? E a gente carrega isso para a clínica. Vamos carregar para toda a nossa clínica, embora a gente vá ouvir o outro sem isso. Olha só que movimento. Para eu ouvir o outro, eu tenho que o quê? Opa, deixar de pensar nisso. Mas eu não posso abandonar isso. À medida que eu vou ouvindo o outro, eu vou trazendo o quê? Percepções daquela escuta. Olha, o que eu ouço, o que afeta.
para que aquilo possa ser devolvido ao outro em formas de hipóteses e interpretações. Então, essa tira elástica é o quê? É um campo de forças dentro da análise. O que é o próprio conhecimento do analista e o que é o próprio conhecimento do analisante. Porque o próprio conhecimento do analista aqui não é uma verdade em si, é isso que o Ferenc está trazendo. Não é a rigidez, o conhecimento do analista não é verdade em si. A verdade do analisante é preciso estar aqui, nesse campo elástico. Até que o quê? Alguma dessas verdades possa ser plenamente provada. O que ele quis dizer com isso? Trazendo aqui para a minha leitura do Ferenc. Até que o quê? Construa-se um sentido. Ou seja, o analista ele não tem um sentido preponderante. Não é o sentido do analista e não é o sentido do analisante. É algo que vai ser construído aqui num campo de análise, investigado. Então, o analista, ele sabe alguma coisa a priori do analisante? Não, ele sabe a teoria. E ele pode tendo percepções. Mas o quê? Faz sentido para o analisante? Até que o quê? Aquilo possa fazer sentido ou não. Está aqui, olha. Agora eu acho que é isso, Andréia. Agora eu acho que eu entendi. E que aquilo pode fazer sentido para a Andréia ou não. Né? Então, é um analista de escuta. É sobre sentir e elaborar. E aqui, nos encaminhamentos, né? Voltando à pessoa, o meu olhar é nítido como um girassol. Vamos no sentir. Percepções. Sentir é sobre sentidos, tá? Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda. De vez em quando olhando para trás. Olha o nosso passado, pessoal. Né? E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. Eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Olha o analista aqui. Cada paciente é uma novidade. Creio no mundo como no mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentido. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência e a única inocência é não pensar. Então eu trago esse poema 2, né, do guardador de rebanhos, justamente porque aqui nós temos o que se exprime entre o pensar, uma filosofia, e quando nós chegamos, pensando na clínica, quando nós chegamos enrijecidos, com um olhar fixo sobre o mundo, com teorias tecidas sobre a natureza ou sobre o psiquismo humano, versus o quê? Aquele novo que se apresenta diante de nós. Então, aquele novo que sente e que se expressa de sua maneira singular. E que se a gente tiver fixo numa teoria, a gente perde a beleza da escuta e a sua singularidade. Porque a nossa clínica é sobre o singular. O singular de cada um, e o singular de cada um passa pelo sentir, como sujeito
sente e percebe o seu mundo e não a concepção, o pensamento que eu faço de mundo, né, colega? Por fim, sentir com é uma capacidade do analista ferenciano. Por quê? Porque a palavra que o outro me traz é afeto, é afetada. E a palavra que eu levo para o outro também é afetada. É uma palavra sentida. É por isso que o quê? Que nesse campo do afeto e do sentir, o Fênix nos convoca para o campo da empatia, né? Para um estado de emoção. Lembrando que esse estado de emoção não é sentir pelo, não é a gente se abraçar e se chorar na clínica, e chorar juntos na clínica. Como me foi perguntado hoje, mas você não chora com seus pacientes? Se fosse eu, chorava com todo mundo. Eu disse, não, não significa que muitas vezes a gente não é afetado dessa maneira, né? Sim, porque as histórias, os afetos nos afetam, mas não é dessa maneira, né? Mas ele nos convoca a ter emoção, a ter empatia, né? Então, quando falamos de ética, que ética, então, na clínica? Uma ética do desejo com uma ética do cuidado, né? Juntando o professor Jacó ontem com essa clínica do desejo e hoje inaugurando aqui essa clínica do cuidado pessoal. E por fim, né? Você consegue, aqui a implicação de vocês, para vocês, vocês conseguem escutar o outro? Porque não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. Ah, eu consigo, eu tenho ouvidos. Não, colega. Para a gente poder escutar, é preciso também que haja silêncio na alma, na nossa alma. E esse silêncio só é possível quando a gente parte da nossa regra fundamental, a análise pessoal. Quando a gente silenciou o nosso próprio campo emocional, é que a gente pode sentir com o outro. Pode ouvir o outro, sentir com o outro. E ser afetado pelo outro. Não nos deixar afetar. É diferente. Ser afetado, porque é sentir. Bom, é isso, colegas. Espero que tenha feito sentido para vocês. Então, deixo vocês com essa escuta hoje, né? E agradecer aqui o acolhimento da turma, do professor Jacó. Estou aqui para questões. Isso, Patrícia, temos que tratar a ansiedade em análise. Tem muitos analistas ansiosos, sabemos que a ansiedade é o mal do século, mas temos aí analistas ansiosos em analisar, né, e interpretar. Muito bom. Colegas do Zoom, alguma questão? Simonete está querendo colocar alguma... Simonete não está conectado o áudio. O áudio, eu vi que você está falando, mas não está conectado o áudio. Tá me escutando ou não? Agora sim, estamos ouvindo. Ah, o microfone estava para cima. Quando você falou a questão da nossa ansiedade, né, eu me lembrei, somente quando a gente começa a atender, você tem aquela preocupação de não perder, né, a hora que o analisando está falando e você acha que eu perdi o momento de falar alguma coisa, vou esquecer ou coisa parecida. Isso. E me meteu uma coisa que eu lembro que a Lorraine uma vez falou para mim, ela falou, o que foi importante volta. Exatamente. E isso eu trouxe muito, porque realmente
quando é uma questão importante para o analisando, ele vai repetir novamente outras vezes, ele vai trazer novamente em outros momentos de análise. Então isso também acabou me trazendo uma calma na escuta, né. Quando você falou, me lembrou, porque às vezes tem momento que eles param a falar mesmo, que são momentos que eles não querem ouvir, eles querem falar, eles querem colocar tudo para fora. E me lembrei, muito legal. Muito bom exemplo. Eu costumo dizer também, o que tiver que voltar, vai voltar no seu tempo certo. Eu ouço sempre um processo de análise com o tempo certo. Tem o tempo certo para tudo. Então, às vezes, a nossa ansiedade, a gente quer saber demais do outro. Ah, mas ele não trouxe pai, não trouxe mãe, não trouxe isso, não trouxe aquilo, né? Os analistas começam. Mas no momento certo, quando o sujeito conseguir trazer, ele vai trazer, né? Claro que a gente pode fazer algumas entradas ali, mas com muito cuidado. Porque é muito mais nossa ansiedade querendo escutar o outro e saber, né, às vezes, informações para tentar construir as nossas hipóteses do que mesmo sobre o outro. Então, o quanto é importante a gente nos conhecer para saber que é nosso, não é do outro. Ah, mas ele está há 2, 3 meses, ele fala a mesma coisa todas as sessões. E qual é o problema? Você pensa, mas qual é o problema? Ah, mas ele não traz nada novo. E daí? Você está querendo escutar algo novo, querido? Então você tem que ir para o jornal, né? Você vai assistir um noticiário de televisão, se você quer novidades, né? Porque a análise é do outro. O outro vai trazer o que ele conseguir trazer, o que ele desejar trazer. Se ele passar 3 meses, 6 meses, 1 ano, como eu já tive, já recebi, passou 1 ano, as sessões era a mesma coisa. E eu estava ali ouvindo e está tudo bem. Era o que ele conseguia trazer. Até um dia que a pessoa parou e disse assim, ah, eu estou 1 ano aqui enrolando, né? Eu disse, então, né? Me conta mais sobre isso. Você tá? Me conta, como... Por que você trouxe essa palavra enrolando? Ah, porque eu nunca chego, eu sempre enrolo, né? Então, me conta como é isso para você. Você nunca chega aonde? Tem um lugar, né? Existe um lugar aqui que você quer chegar? E eu digo, é tudo no seu tempo. Então, agora, se o analista está num campo de ansiedade, querendo produzir hipóteses, né? Conclusões, interpretações, aí, gente, por isso que o Ferenc falava, vamos se analisar, né? O analista, porque o paciente está trazendo só coisa repetida, ele não está associando. Olha só, cadê essa clínica que não está acontecendo? Gente, está acontecendo. Está acontecendo porque ele precisa de 1 ano para poder vincular contigo, para ele poder se sentir seguro para parar de enrolar. É ele na vida construindo as relações. A gente vai ter que entender isso. Olha, entender, compreender no campo analítico como é que isso está se dando aqui, né? O analista não. Eu percebi as nuances na diferença das narrativas de uma Mas aí são outros casos, né? São mais complexos. Então, assim, a gente tem essas repetições, né? Mas é bem... Então, assim, colegas, o quanto, né, é uma clínica que nos convoca a olhar para nós mesmos em primeiro lugar. E é belo isso. Vamos olhar para nós mesmos, tratar das nossas crianças, para a gente poder estar na clínica com outras, com as dos outros, né? Para podermos ser o analista que eles precisam. Nós vamos errar? Claro que nós vamos errar. Porque o que a gente aprende na psicanálise? Que que a função para ser boa, ela não é perfeita. A função para ser boa, ela não é perfeita. Não existe função perfeita. Então, quem quiser ser perfeito aqui também já está errando. Já está começando Michele, errado. Oi, Carla. eu penso que nessa clínica do cuidado, quando a gente recebe a criança, a gente tem que ter muita paciência para que essa criança tenha a condição de chegar nesse lugar de conseguir elaborar.
Porque uma criança que chega numa clínica, literalmente, ela brinca. O adulto, ele pode ter uma dificuldade muito grande de chegar regredido e brincar. Então, cabe a quem está ouvindo dar esse espaço, seja lá o tempo que for, porque o tempo é muito relativo nesse caso, de dar a condição de que aquela pessoa minimamente amadureça, para que então ela possa, inclusive, chegar num momento de um outro tipo de elaboração. Uhum. E eu estava pensando aqui, Carla, e quando chegam esses adultos extremamente rígidos, que a criança não pode existir? Sim, Eu estava ouvindo, você estava falando agora e me veio assim à mente uma paciente minha que toda vez que fala um palavrão, ela está comigo há 4 anos, toda vez que ela fala um palavrão, ela pede desculpa. Eu disse, mas aqui é o teu espaço, você pode falar, vamos lá, o que foi mesmo que você falou? Ah, puta que pariu, Michele, desculpe. Eu disse, nossa, que massa, vamos lá. E ela fica ali, ela se recolhe, né? Ela fica com vergonha. E quando ela faz também uma brincadeira, ela fica com vergonha. Ela faz, ai, desculpa, era uma piada. Eu disse, eu vou lá e eu faço uma piada, né? Para ela poder sentir esse espaço em que ela pode ser espontânea, né? E vem de uma rigidez familiar. É aquela rigidez em que o sujeito tinha que ser formatado. Então, né, Carla, esse exemplo que você trouxe, desculpa, eu fui lá para outro lugar, mas também para a gente pensar, né, como vem um adulto, o adulto que já foi podado em tudo e teve que se formatar e caber numa caixinha ali e chega aqui na clínica como se não pudesse ter um espaço para isso, não pudesse ser ele, né? Mas muito bom, colegas. Agradeço aqui as contribuições de vocês online. Mais questões? Então, agradecer a presença de todos e todas aqui. Carla, Cleusa, Jane, Sheila, com os coraçõezinhos, que lindo. Aparício, Charles, Sofia, Renato, Vaneil, Washington, Raquel e tantos outros aqui. Patrícia, Charles. Pessoal, acompanhem, né? São muitos aqui. Giovana, com pãozinho de queijo e café, né, Giovana? Eu vi ela mandando mensagem que tem pãozinho de queijo e café em Minas, ó. Os amores, é muito bom ter, olha aqui, a Clínica dos Afetos, né? É muito bom ter essas trocas aqui com vocês. Agradeço a presença de todos e todas. Amanhã nós vamos ter aqui o nosso encontro no seminário às 20 horas com o professor Francimar. E na sexta-feira com a professora Juliana. Acompanhem, porque nesses últimos dias nós vamos ter surpresas para vocês, alguns sorteios de cursos, não é, professor Francimar? Olha, ele está ali dizendo, ok, ó, está garantido, está ao vivo, tá gravado. Vamos ter sorteios de cursos para quem estiver aqui ao vivo, presencial, presencial online e presencial aqui Pelotas, tá bem? Então, vão acompanhando e aguardamos vocês nos próximos... A Sheila já sorriu, não tem nem porquê, né, Sheila? Está todo mundo se vendo. A Sheila Simonete não pode, a Sheila, né? Eu já escrevi aí no chat, eu coloquei, de sorteios eu gosto. Já falei para vocês que estão aí em Pelotas que eu só não quero ficar rica, Michele. Só não quero... Então, agradeço vocês pela presença e desejo uma ótima noite. Um beijo para todos e até amanhã. Patrícia, da próxima vez você vem, Patrícia. Vai estar aqui conosco. Tchau, tchau, colegas.